Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós estarmos aqui falando algo da parte do Senhor, nós somos como qualquer um de vocês que são carentes da glória, da graça do Senhor. Nós somos seres humanos, somos pessoas iguais a cada um de vocês. Nós temos uma direção do Senhor. Enquanto a semana a gente está orando pela igreja, está orando pelas vidas. Por isso que hoje eu pedi para vocês estar orando por nós, porque nós também precisamos da oração de cada um de vocês. Nós precisamos da união da igreja, para que o Senhor se faça presente em nossas vidas, para que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão espiritual. Amém? Aproveitando que vocês ainda estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Ultimamente, o Senhor tem falado muito comigo nos evangelhos. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Aleluias. Aleluias. Nós vamos falar hoje sobre o cego de Jericó. A partir do 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Logo de início, logo pela primeira oração, eu já pude sentir a presença do Senhor aqui. Já pude sentir grandemente a presença do Senhor aqui neste lugar, aqui presente. Ontem, como já foi falado várias vezes, a ministração foi maravilhosa, onde Deus falou grandemente. Hoje de manhã já acordamos falando, né? Sobre o que Deus falou grandemente aos nossos corações, o que a gente necessitava ouvir, né? E muitos daqueles que estavam aqui ontem já não estão aqui hoje. Mas glória a Deus, porque assim, quando eu fazia uma oração em favor dessa pregação, a respeito daquilo que o Senhor falava comigo, a respeito da pregação dessa semana, também foi falado assim, muitas vezes, que Deus mudou muitas palavras, como a Denise, Cris, e assim também comigo. Deus também fez da mesma maneira. Até eu tinha comentado sobre uma palavra e mudou completamente a palavra. Mas eu creio que este foi o dia que o Senhor preparou para que esta mensagem fosse falada. É uma mensagem simples e objetiva. A outra mensagem que eu tinha pensado de comentar sobre ela era uma compreensão mais difícil. Mas o Senhor falou assim: não, eu quero uma mensagem bem simples. Olha como é simples, até uma criança pode falar sobre essa mensagem, tão simples que ela é. Uma interpretação muito simples, mas que ela tem uma grande valia. E o Senhor quer falar algo conosco aqui nesta manhã. O Senhor tem preparado cada um que chegou aqui hoje para falar comigo e com você. Não é só com você não, porque começa daqui. Por isso que eu chamei o meu esposo para estar aqui, para a gente estar orando, como já foi falado de Ananias e Safira. Creio que é uma confirmação do Senhor, tudo isso que Ele tem colocado no nosso coração, na nossa mente. E vamos lá. E a gente vai começar essa mensagem, que quando
os discípulos estavam saindo, eles foram para Jericó, eles foram, e na volta, os discípulos junto com Jesus e uma grande multidão estava vindo. E lá estava, lá na beira do caminho, aquele cego. Ele era mendigo, não só era cego, mas ele era um mendigo. E o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. E nós vemos aqui nessa passagem que ele todos os dias ele saía e ia para o mesmo lugar e ficava sentado na beira do caminho mendigando, querendo receber uma moeda, um trocado, porque ele não tinha como se sustentar, porque ele era cego. E ali já era um hábito dele ficar na beira do caminho pedindo uma esmola, que alguém desse algo para ele sobreviver. Mas o que nós vemos neste caminho, onde ele estava lá, que vinha vindo uma grande multidão. Era uma multidão tão grande, e ele não enxergava. Como que ele sabia? Nós vemos assim que quando a gente não enxerga, a gente tem que ter a nossa audição aguçada, para entender muitas coisas. Para entender muitas coisas que nós não estamos vendo, que nós não estamos conseguindo enxergar. E aí eu vejo nessa passagem que Bartimeu estava lá, e como Jesus, sempre onde ele passava, havia uma grande multidão. Onde ele estava a multidão junto com Jesus. Mas eu vejo que aquela multidão que estava com Jesus, não era, eles não ficavam com Jesus porque Jesus era o Salvador, porque ele era o Messias. Não, aquela multidão ela seguia Jesus porque simplesmente Jesus era o dono da bênção, porque Jesus operava milagres e maravilhas. Aonde Jesus passava, ele curava os enfermos, ele dava vista para o cego, ele curava os leprosos, ele ressuscitava os mortos, ele fazia sinais e maravilhas, coisas que ninguém fazia naquele lugar, coisas que ninguém faz hoje. Jesus fazia. E não é como hoje, que às vezes a gente ora e fala assim: você vai ser curado. Jesus falava assim, na hora Jesus curava, e a pessoa era curada na mesma hora, no mesmo instante. A pessoa era curada, era transformada, a pessoa se levantava. Uma vez o nosso irmão Diego pregou aqui, que Jesus estava num lugar e desceram lá uma cama, né? Eu não esqueço daquela pregação, que eles desceram uma cama com um enfermo lá, que ele não podia andar, e eles tiveram a ideia de tirar as telhas e descer aquela pessoa ali enferma, para que Jesus orasse por aquela vida. Era um meio que eles tiveram. Então, onde Jesus passava, as pessoas faziam de tudo para ser alcançadas pela graça, pelos milagres, pelo favor do Senhor. A gente vê que Zaqueu, ele subiu em cima de uma árvore quando vinha aquela grande multidão. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, que há 38 anos ela estava com aquele fluxo de sangue e não conseguia a cura. Mas ela conseguiu, no meio daquela grande multidão, ela conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. Então as pessoas faziam de tudo, de todas as maneiras, para chegar, para ver, para tocar no mestre. E eu vejo que esse cego, ele não tinha essas condições. Ele não podia, assim, a hora que o mestre ia passar, que aquela multidão vinha vindo, ele não tinha como se achegar a Jesus, mas ele estava ouvindo. Ele estava ouvindo um grande reboliço. Ele estava ouvindo uma grande falação, uma grande multidão vindo perto dele. E era Jesus que estava lá no meio. Só que ele não tinha condições de se levantar e ir até o mestre. E o que ele fez? Ele começou a gritar. Ele começou a falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que aí ele começou a gritar, ele começou a falar. E aquela multidão começou a se perturbar com aquilo. Aquela multidão começou a falar assim: para de falar, cala a boca, fica quieto. E é assim que eu vejo, é aí que vai começar a nossa mensagem, a nossa palavra, onde Deus ministrou no meu coração. Olha, o meu coração está quase saindo pela boca.
de vontade de falar. Oh, Senhor maravilhoso. É aí que eu vejo, quando eu olhava para essa palavra, quando eu lia essa palavra, quando eu meditava nessa palavra, eu vi um homem na beira do caminho. Eu vi um homem lá, rejeitado, um mendigo. Um mendigo, o que é um mendigo? Ele é uma pessoa desprezível. Ele é uma pessoa que às vezes está cheirando mal, onde as pessoas não querem chegar perto dele. As pessoas acham que ele está incomodando, né? E assim era aquele homem que estava ali na beira do caminho. E todos os dias ele estava ali. E as pessoas mal queriam olhar para ele, mas ele estava ali todos os dias. E quando veio aquela multidão mandava ele ficar quieto. Para de perturbar. Fica quieto, você está perturbando, fica quieto. E ele cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E assim ele foi falando, mas aí eu vejo nós nessa situação, eu vejo nós, cada um de nós, quando nós estamos nos projetos do Senhor, que muitas vezes as pessoas não acreditam no nosso potencial, não acreditam naquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, no milagre que o Senhor derramou nas nossas vidas. E aí a pessoa fala assim: fica quieto. Não fala mais não vai cantar mais não, porque você está desafinado, não vai pregar porque você não sabe falar, não vai ministrar porque você não sabe. É assim que eu vejo como vem a multidão, porque muitos estão querendo parar, a multidão está querendo te parar, a multidão está querendo que você cale a boca, mas em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, porque Jesus, diante daquela multidão, imagina um falando, um dando risada, todo mundo aquele tropé, falando, e lá estava Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí de repente, Jesus parou. Imagina aquela multidão falando, e Jesus de repente parou e ouviu aquilo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus falou assim para ele chamar Bartimeu. Aí foi que a multidão, alguns foram até Bartimeu, foram lá e falaram assim: anima-te, tem bom ânimo, vamos lá que o mestre quer falar com você. Aí ele deu um salto. É isso que nós devemos fazer, dar um salto quando o mestre nos chama. Dê um salto na presença do Senhor, porque Ele te chama com poder e autoridade. Aí nós vemos que o Bartimeu foi até Jesus, e Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Jesus nos faz hoje essa pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus, em sua onisciência, Ele sabia o que Bartimeu precisava. Ele sabia. Jesus, eu falei assim hoje, essa semana que nós vamos fazer uma visita, que Jesus, Ele bate o olho, Ele tira um raio-x de você. Ele sabe da sua mente, do seu coração, do seu caminhar. Ele sabe tudo sobre você. Mas Ele falou: o que queres que eu te faça? Ele perguntou para Bartimeu: o que você está querendo? O que queres que eu te faça? Aí Bartimeu respondeu: Senhor, que eu torne a ver, que eu torne a ter vista. Então aí Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E nós vemos que a nossa fé, ela é a janela que vai abrir os nossos milagres. A nossa fé é a nossa fé. Jesus falou assim para ele: vai, a tua fé te salvou. E nós vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós já estamos crendo. Imagina se aquele cego, ele não via. Imagina o quanto que ele cria. Ele estava esperando o mestre passar. Ele estava esperando aquele momento onde ele ia ter um encontro com o mestre. Mas foi pela fé que ele chegou até Jesus e que ele recebeu a bênção dele. E hoje não é diferente.
hoje não é nada diferente. Nós que estamos aqui, todos nós somos carentes da graça, dos milagres do Senhor. E eu creio que hoje o Senhor fala conosco nessa palavra sobre abrir a visão. Só que não é os nossos olhos que nós estamos enxergando aqui, é os nossos olhos espirituais. É os nossos olhos espirituais que o Senhor está querendo, está desejando abrir nesta manhã. Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não conseguimos enxergar, que os nossos olhos não conseguem ver, mas é o Senhor, é o dono do milagre. Ele se chama Jesus de Nazaré. É Ele que abre os olhos. Lá em Mateus 6:22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, quer dizer, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Como estão os nossos olhos? Que nós possamos olhar com o olhar de Cristo, o olhar de bondade, o olhar de misericórdia, um olhar puro, um olhar onde não tem engano. Mas quando nós olhamos com o olho da carne, esse olho que nós temos aqui, nós vemos defeito nas pessoas, nós vemos falhas, nós vemos coisas que aquela multidão estava olhando para aquele cego. Os olhos da multidão estavam olhando para aquele cego daquela maneira, condenando, julgando, impedindo que ele recebesse a bênção dele. É assim que é os olhos da multidão diante de nós, filhos de Deus. Mas eu te digo nesta manhã, não pare no meio do caminho. Não pare, não pare. Não pare, continue prosseguindo, continue, dê um salto na presença do Senhor, porque é a voz dele que te chama, é a voz dele que chama você para estar diante da presença dele com os olhos abertos, e toda a escama, e todo aquele embaraço, toda aquela visão que estava assim tampando a visão dele, ela caiu por terra e ele ganhou vista. Ele teve uma visão novamente. E assim somos nós. Somos nós na presença do Senhor, que toda visão deturpada vai cair por terra hoje. Porque como já foi falado aqui, ouço cadeias quebrando, ouço escamas caindo dos olhos. Eu sei que o Senhor tem um trabalhar aqui hoje, aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor já falou grandemente ao nosso espírito que Ele vai trabalhar, que vidas vão ser libertas, vidas vão ser restauradas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu falei, igreja, que essa mensagem ela ia ser bem curta. Ela ia ser bem curta, ia ser simplificada. Mas você pode estar tendo certeza que aquela multidão que gritava, a multidão que estava passando lá junto com Jesus, que estavam seguindo Jesus por onde ele passava, foi a mesma multidão que lá mais na frente, ela estava gritando: crucifica, crucifica. Olha só, porque eles não queriam o mestre dos mestres, eles só estavam atrás dos milagres, das bênçãos, das curas que o Senhor estava proporcionando. Mas lá na frente eles estavam gritando: crucifica. Eles mandaram soltar Barrabás e soltar Jesus, e prender Jesus, crucificar Jesus. É isso que nós vemos. Então, eu vou falar para você, não se importe com a multidão, não se importe com aquelas pessoas que estão olhando para você e fazendo de tudo, falando de tudo para você parar, para você desistir. A gente, como cristão, como filho do Senhor, a gente não tem que ficar olhando para a multidão. A gente tem que olhar para o mestre, aquele que está lá no meio. Ele não está no meio, ele está na frente. Ele está na frente da multidão. Ele que guia a multidão. A multidão
vai atrás de Jesus. Ela não vai na frente, ela vai atrás, porque Ele é o mestre. A nossa voz, nós vamos ouvir de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta foi a mensagem. Esta foi a mensagem que o Senhor passou para o meu coração. E eu quero estar orando com vocês. Se coloque de pé, igreja.